E hoje o tema escolhido foi aqui a gestão de desempenho está mudando, né? Foi o tema escolhido, a gente escolheu justamente algo relacionado ainda com o tema da sessão anterior, que era sobre como criar uma equipe de alta performance. E a ideia aqui hoje é, tá bom, agora que eu entendi um pouco mais como criar uma equipe de alta performance, né? Como é que eu mantenho minha equipe performando, né? Como é que eu faço ela realmente entregar o seu máximo, né? E alcançar essa questão de performance mesmo, né? E aí, por trás disso tudo, acho que tem duas palavras importantes que é o que eu vou falar aqui hoje, tá? De uma forma bem objetiva, bem objetiva. Uma é desempenho, a outra é engajamento, estão diretamente conectadas, né? Mas eu comecei com essa chamada, gestão de desempenho está mudando, porque realmente está mudando, né? No passado media-se se você era bom tecnicamente, depois começou-se a medir algumas questões comportamentais, aí depois começou-se a medir o seu potencial. E cada vez essa forma de medir quem você é vem mudando, né? E nos últimos 20, 30 anos tem se utilizado muito essa famosa gestão de desempenho, né? Vamos medir o como cada colaborador está desempenhando e o quão ele está entregando para a empresa frente a isso. E isso aqui, para mim, é um método já ultrapassado, por isso esse tema, né? É um método que algumas empresas já começaram, já há alguns anos, não é tão recente, mas agora está tomando uma proporção maior de abandonar esses métodos de avaliações de desempenho, que é feito uma vez no ano formalmente, depois você passa por uma calibragem totalmente enviesada, com suas questões que envolvem todo o processo de avaliação de desempenho, bastante subjetiva, e no final todo mundo já sabe o que vai acontecer. Vai ter alguns que vão ser promovidos, outros ali que não vão ser promovidos, mas vão ser motivados de alguma forma, com uma premiação, um aumento ali de 2, 3%, um ajuste, né? E a grande maioria não é promovida, nem tem aumento, nem nada, e muitos inclusive saem, né? Então, eu trouxe aqui alguns dados sobre essa questão de desempenho e engajamento para a gente olhar, né? Me baseei bastante no modelo da Gallup e recentemente até estudei lá com os caras e trouxe aqui alguns dados que para mim são bem chocantes antes de eu trazer realmente o que que resolve então, né? Então, eu vou mostrar dados ou a gente vai discutir um pouco e tá, e o que que eu preciso fazer então para resolver? Eu vou apresentar isso para vocês ainda hoje, tá? Então, os funcionários, colaboradores e gestores perderam a fé em seu sistema de gestão de desempenho, né? Esse é o tema, né? Ó, somente 1 em 5 profissionais concordam inteiramente que o seu desempenho é gerenciado de uma forma que os motive. Então, a avaliação de desempenho deveria ser algo, quando foi construída, para motivar, para engajar, para trazer as pessoas para dentro, né? Para poder fazer a gestão de pessoas. Então, vamos fazer a gestão de pessoas por meio da sua performance, por meio do seu desempenho. A intenção era que isso elevasse, e cada vez tem diminuído esse dado, né? Já foi alto, hoje em dia tem diminuído muito. Somente 3 em 10 profissionais concordam que o sistema de gestão de desempenho de sua empresa ajudou a melhorar seu desempenho. Então, esses dados, pessoal, que eu estou trazendo, são dados coletados pela Gallup e, inclusive, são dados internacionais. E às vezes eu trago alguns dados do Brasil também. Aqui muda pouca coisa, tá? Mas é um pouco disso. Então, 3 em 10 profissionais concordam que esse sistema de gestão de desempenho que existe hoje ajuda a melhorar o seu desempenho, ou seja, criou-se um método para melhorar o desempenho das pessoas, porque achavam que se elas tivessem com desempenho maior, os resultados viriam com mais facilidade. E hoje só 3 em 10 acreditam que esse método funciona, né? 95% dos gestores estão insatisfeitos com seu sistema de gestão de desempenho, ou seja, os próprios gestores, os próprios líderes que normalmente aplicam, né? Primeiro porque horas eles são líderes, mas horas eles também são liderados, né? Eles impactam e são impactados pelo próprio sistema, né? Então esses dados para mim são bastante alarmantes, né? Tem mais uns dados legais assim, né? Ó. Somente 23% dos colaboradores concordam inteiramente que suas métricas de desempenho podem ser controladas por eles. Falta total de autonomia. Então tá falando de desempenho, tá falando de protagonismo, cobra-se muito isso, mas só 23% dos colaboradores concordam que as métricas de desempenho dele dependem dele. Então, muitas vezes com gestores fazendo microgestão e que o colaborador realmente está ali engessado e não consegue mudar. Ele quer mudar, mas depende de uma cultura lenta de uma empresa, depende de empresários, às vezes, que vêm para o micro. Isso não estou falando que é bom nem ruim,
mas vem para o micro às vezes porque não tem outra forma de fazer, ou porque não tem uma equipe preparada tecnicamente, precisa descer mesmo. Mas enfim, então aí, ó, estão reclamando, estão, não sei se reclamando, mas se posicionando, né? 14% dos colaboradores concordam inteiramente que as análises de desempenho que recebem os inspiram a melhorar. Somente 14%. Isso já aqui já foi 80%, pessoal, em algum momento, já foi 50%. Hoje a gente está em 14%. Então o convite é realmente mudar as formas de fazer gestão de pessoas, fazer gestão de desempenho. Quanto maior a empresa, mais esses sistemas estão lá dentro. Se a sua empresa é menor, pode ser que você ainda não tenha. Então, eu vou trazer aqui hoje alguns rituais simples, básicos, para você fazer essa mediação e observar tudo isso, tá? Bem, e aí aqui eu vou adentrar um pouco agora no engajamento, uma vez que a gente falou de desempenho, o quanto a pessoa está performando, o quanto ela está entregando, então foi lá combinado X% com ela, o quanto que realmente aquilo foi entregue, ou uma atividade que dá para ser feita em 10 horas, às vezes estão levando 12, 14, então é isso que se observa quando se fala de desempenho. Mas tem um dado que eu acho bem importante, que é quanto maior a taxa de engajamento, maior a taxa de produtividade. Então, assim, se você quer melhorar a sua taxa de produtividade, a sua taxa de desempenho, tem diversas formas. Às vezes é uma máquina. Se você trabalha numa indústria, às vezes é uma máquina que você precisa mudar. Se você é de uma empresa ou de serviços, ou enfim, talvez você precisa trabalhar processos. Legal, tudo isso vai ajudar, são formas de ajudar. Mas mesmo assim, às vezes você tem tudo organizado e ainda assim a sua taxa de desempenho, de performance não está tão elevada. Então, uma das formas de aumentar isso, e normalmente eu diria que é a mais potente, é você aumentar o engajamento. O engajamento tem a ver o quanto a pessoa está conectada com aquele seu propósito, com aquela sua causa, o quanto ela se sente parte daquilo, ela se sente parte do grupo, parte da equipe, ela tem orgulho de contar para os seus amigos que ela trabalha naquela empresa, que ela trabalha naquele projeto. Ela chega no domingo à noite, ela está empolgada, porque segunda-feira ou aquela semana ela vai trabalhar numa nova parte do projeto, ou tem entregáveis. Então, essa é a taxa de engajamento, né? O quanto eu me sinto ali conectado, né, com o meu coração, com a chama acesa, como o Rafa disse na conversa passada, né? Inclusive, na conversa passada eu trouxe que a maior taxa de engajamento jamais medida, não, já medida, a maior taxa de engajamento já medida, são em voluntariados, né, que não estão recebendo nada, estão ali às vezes no frio ou no calor, trabalhando, fazendo sei lá o quê para ajudar outras pessoas, né, porque estão conectadas numa causa, enfim. Então, isso que é o olhar do engajamento, né? Então, vou trazer algumas coisas aqui para a gente olhar também. Ó. 79% dos colaboradores globais não estão engajados no trabalho. Cara, esse número para mim ele é assustador. E esse número é recente, né, da Gallup de 2025. Pensa assim, 79% das pessoas que estão na sua empresa, elas não estão engajadas totalmente, ou elas não estão engajadas. Então, alguns, e aí de novo, né? As motivações são diversas, a gente não vai tratar isso aqui, tá? Mas muitos estão indo ao trabalho só por causa do dinheiro, porque precisa comer, ainda estão muito na pirâmide de Maslow, na parte de baixo, entendeu? Então, quando eu olho isso daqui, ou não, muitos é por causa dos líderes. Tem líderes difíceis, cara. Chega uma hora que você cansa. Ou porque não tem, a empresa está num movimento muito difícil, muito complexo, ou metas complicadíssimas, chega até no nível de abuso. Então, tem diversos fatores que podem levar ao desengajamento. Mas 79% dos colaboradores não estão engajados. E no Brasil, 66%. Isso é um dado bem interessante no Brasil ser menor que o mundo. Dentro desse dado que a Gallup apresenta, ainda assim é uma taxa altíssima. É claro que isso aqui pode ser melhor estudado, isso vai depender do setor, vai depender do nível do pipeline, né? Mas você que é empresário deve olhar isso no seu dia a dia. Sabe aquele negócio que você fala? Cadê aquele senso de dono, né? As pessoas parecem que não são protagonistas. Está aqui, ó, diretamente relacionado à taxa de engajamento. 66% das pessoas da sua equipe não estão engajadas. Se elas não estão engajadas, elas não vão fazer o que elas poderiam fazer ou não vão fazer o seu melhor. A sua empresa pode até estar entregando os resultados, mas se 66%, se ela está entregando resultados com 65%, 66% desengajada, imagino que ela estaria entregando com 80% engajada. Imagine isso, né? Então, vão refletindo aí um pouco, né? E eu achei bem interessante a forma que a Gallup olha isso também, que ela traz três tipos de colaboradores, né? Ela traz os engajados, os entusiasmados, que é esse grupo que movimenta, é o grupo que leva o Brasil para frente, são algumas pessoas aí que estão realmente fazendo essa movimentação, essa transformação, essa conexão, né? Então, legal.
que é o que a gente está falando aqui. Tem os não engajados, né? Então, por exemplo, esse dado se trata de pessoas não engajadas, né? Então, tem os não engajados, ó, psicologicamente desprendidos do seu trabalho, da sua empresa, suas necessidades de emprego não são totalmente atendidas, eles investem tempo, mas não energia e paixão em seu trabalho. Então, estão muito no fazer. Vou fazer, fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou entregar e erra. Ah, nossa, nem percebi. Nesses dias a gente estava tocando um trabalho numa empresa do interior de São Paulo. E é isso, a gente em reunião, eu tava uns números errados, aí os funcionários, os colaboradores levantavam, ah, não tinha visto, nossa, tá errado, assim, sabe? Totalmente um descaso, assim, né? E o terceiro eu achei muito curioso, eles falam que existem as pessoas desengajadas, né? Tem os engajados, não engajados e tem os desengajados. Eles literalmente acordam de manhã falando o que que eu vou fazer lá para de alguma forma prejudicar, seja consciente ou inconscientemente, né? Então, ó, estão infelizes no trabalho, ressentidos porque suas necessidades não estão sendo atendidas. É uma posição de vitimização. Não estou falando que eles estão certos ou estão errados. Não estou falando que a empresa não tem sua responsabilidade, o líder, não. Só estou falando que existem profissionais assim que é importante saber. Todos os dias eles possivelmente comprometem os seus colegas engajados. Então eles atrapalham muito o processo dos seus colegas que estão lá engajados, né? Então, eu achei dados importantes aí para vocês falarem. Então isso é a ciência do engajamento, né? E aí para fechar, antes de eu trazer, então tá. Então o que que a gente faz com isso, né, cara? Cara, eu trouxe alguns dados aqui que eu acho bem interessantes, né? As equipes com os níveis de engajamento mais altos têm uma probabilidade 4 vezes maior de apresentar o desempenho na média em comparação às equipes com piores níveis de engajamento. 4 vezes maiores, né? Os gestores são responsáveis por, no mínimo, 70% da variação das pontuações. Então, se os seus gestores, por isso que a gente aqui, inclusive esse grupo aqui é para empresários e alguns líderes, né? Porque se o seu líder não sabe ser líder, ele não vai entregar o que tem que ser entregue. Ele está atrapalhando a empresa. Ele precisa saber aprender a fazer gestão de pessoas, para saber aprender a fazer as pessoas se sentirem parte, se sentirem engajadas. Olha esse dado: 70% é por causa dos líderes. Simplesmente medir o engajamento não é suficiente. Tem muita empresa que mede o engajamento, faz a pesquisa de clima, a pesquisa pulse, faz por amostra e só mede, às vezes compartilha aquele dado. Só medir não é importante. O importante é fazer a gestão desse progresso. É a gestão do progresso, do comprometimento, do desempenho. É isso que precisa ser feito. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? E somente 19% dos colaboradores concordam inteiramente que conversam recentemente, né, com o seu gestor. Então, ó, 70% das responsabilidades é do gestor. E só 19% fala que tem essas conversas com gestores. Percebe? Então, a gente vai começando a entender o quanto está na nossa mão. A gente começa a sair um pouco do que a gente tem escutado, que de diversos fatores e motivações, e fala, cara, está na nossa mão. Se o gestor começar a melhorar um pouco, já vai trazer um resultado melhor. Se souber fazer gestão de pessoas, já vai melhorar mais um pouquinho. E qualquer taxa que melhore, dá para dobrar, às vezes, a taxa de produtividade. E aqui eu queria trazer um último para a gente começar a ficar de olho sobre as gerações. Em algum momento aqui eu ainda vou falar sobre gerações, até no grupo VIP lá teve um pouco de discussão sobre isso, né? Mas são dados também bastante importantes, né? E eu queria convidar vocês a olharem isso aqui não como crítica para as novas gerações, tá? Porque tem os porquês disso daqui. Então, em um outro dia que talvez a gente possa falar de gerações, a gente possa se adentrar nisso, né? Mas os baby boom, principalmente a geração X lá, eles estavam a fim de estabilidade, então eles queriam era dinheiro mesmo, casa própria, eles estavam a vida, isso está mudando. Então olha o quanto tem mudado essa parte de engajamento aí das gerações, a porcentagem de cada geração na força de trabalho atual. Olha aqui, a níveis de engajamento por gerações. Olha que dados alarmantes, né? E aqui, se vocês olharem, nem está a geração Z. A geração G já está nas organizações e elas já estão sendo líderes. A geração Alfa começa a daqui 1 ano, 2 anos, estar ali como menores aprendizes e trainees. Alguns da geração Alfa já estão, inclusive. Então, se você olhar, a taxa de engajamento era altíssima. E isso tem diminuído por diversos fatores. Não é porque as gerações mais novas não estão a fim de trabalhar, não é por isso aí, não. É por causa do ambiente de trabalho, é por causa da sua liderança, é por causa de diversos fatores, né? Então eu trouxe alguns dados aqui sobre engajamento, sobre um pouquinho de geração para a gente começar a olhar, até no grupo aí que a gente tem dos empresários que fazem parte dessa comunidade, fizeram uma pergunta um pouco sobre, poxa, o problema está na contratação.
E eu trouxe um case que eu não sei se vocês acompanharam, se vocês se lembram, né? Que é do McDonald's no Japão. Lá no McDonald's no Japão, eles estavam de alguma forma pagando na hora de comprar o lanche. Você tinha como condições de comprar, pagar um ticket a mais para a pessoa sorrir para você. Para a pessoa poder, porque no Japão eles estão com uma questão muito forte relacionada a essa questão de alegria, de solidão e diversos outros fatores, né? Então eles têm trabalhado muito essa questão do sorriso. E, cara, e a nova geração chegou e falou, cara, não, tem dias que eu não quero sorrir, cara. Tem dias que eu não quero sorrir, tem dias que eu tô mal também, tem dias que sei lá o quê. Então isso tem sido grandes discussões ao redor do mundo e foi tão forte no McDonald's que eles mudaram a parte do estatuto lá do McDonald's mundial, né? E que as pessoas não são obrigadas a sorrir, não são obrigadas a estar bem o dia inteiro, né? Muito bem, dito tudo isso, basicamente o que que eu tentei, qual que foi a minha intenção até agora? Mostrar que o sistema de avaliação, primeiro mostrar que quanto mais desempenho sua equipe tiver, com certeza é maior resultado. Então, se você quer maior resultado, você precisa melhorar o desempenho. E uma das formas de melhorar o desempenho da sua equipe é por meio do engajamento. E aí eu trouxe diversos dados aqui que falam tanto de avaliações de desempenho, de formas de fazer a gestão de desempenho, quanto da questões de engajamento que o que existe aqui hoje realmente está bem aquém do esperado, e ainda assim a gente está entregando os resultados. Então eu fico me perguntando, cara, qualquer ajuste fino que eu fizer em termos de pessoas, em termos de engajamento, qualquer coisa que eu ajustar meu engajamento aqui um pouquinho mais, já vai aumentar minha produtividade e ter uma chance muito maior de a gente seguir. Então, vou trazer aqui para vocês agora o que eu tenho chamado aí de 6 rituais para aumentar o desempenho da sua equipe. Vou compartilhar aqui com vocês para a gente conversar um pouco. Depois de tanto tempo trabalhando com pessoas, já fui líder em organizações internacionais, inclusive nacionais, e estudar esse tema, e agora estudando aí com a Gallup, e, meu, eu estudo direto, né, e continuo olhando isso nas organizações, né, eu comecei a perceber que tem alguns rituais que deveriam existir, e é os que eu vou sugerir para vocês, tá? Então são 6 conversas, né? Então, 6 rituais que vão aumentar o desempenho da sua equipe, tá? Por quê? Porque ele vai trabalhar no engajamento, ele vai trabalhar na escutativa, ele vai trabalhar de diversas formas, tá? O primeiro ritual foi o que eu chamei aqui de conversas de direcionamento, tá? Você pode chamar do nome que você quiser, tá? Acontece de 2 a 3 vezes no ano, é com toda a equipe, e o objetivo dela principal é mostrar para onde nós estamos indo. Então, quando a gente apresenta para as pessoas, ó, daqui a 2, 3 anos é para lá que nós vamos, é essa direção, é isso que vai acontecer, isso traz clareza para o que está acontecendo, o que vai ser esperado, o que está por vir. Percebe? E também detalhar nessa reunião um pouco do papel e responsabilidade de cada um. Então é assim, pessoal, estamos indo para daqui a 2, 3 anos para lá. Neste ano aqui de 2025, ou no ano que você tiver, a gente vai fazer isso. Esses são os entregáveis, é isso que espera da gente. E esse é o papel e responsabilidade que eu espero de cada um. Então, isso pode ser desde lá do nível de liderança lá em cima, como de repente um líder de uma área, que chama a sua equipe e fala: cara, a nossa área está indo para cá, esse é o movimento dos próximos 2, 3 anos. Neste ano a gente vai trabalhar isso, esses são os principais entregáveis e esse é o papel de cada um. É como eu espero que cada um vai atuar. Você vai estar mais para cá, você mais para cá. Então aqui a gente está alinhando não só a direção da empresa, como papéis e responsabilidades individual, mas ainda de uma forma coletiva. Então precisa acontecer pelo menos a primeira vez ali quando começa o ano, ou às vezes até um pouco antes do ano, para você mostrar já o que vai ser o ano que vem lá para o meio do ano e às vezes talvez você precise puxar uma outra conversa, principalmente quando tem que redirecionar algo, ajustar uma rota, enfim, tá? E aqui tem um ponto que eu escrevi aqui no final que é fundamental. É nesta conversa aqui que a gente fala sobre o nós, que é o conversar sobre a equipe, não sobre o indivíduo, não sobre atividades, é sobre o nós. Né? Quem nós queremos ser, para onde nós queremos ir, o que nós queremos fazer. É muito um olhar desse nós. Então, primeiro ritual aí que você precisa encaixar na sua agenda é 2 a 3 vezes no ano você precisa ter essa conversa com a equipe inteira. Pode ser uma conversa de um dia inteiro, pode ser uma conversa de um período, vai depender de uma série de coisas. Mas não dá para ser presencial, faz online. Eles precisam saber para onde estão indo. Isso aumenta a taxa de engajamento, aumenta a taxa de clareza.
E aumenta a conexão de, cara, me faz sentido essa causa, faz sentido esse movimento deste ano. Cara, quero estar junto, quero fazer parte disso, né? O segundo ritual eu chamei aqui de conversas de alinhamento de expectativa individual. Então, são conversas de alinhamentos de expectativa individual. Então, você vai pegar o que você conversou lá em cima e agora você vai trazer para o indivíduo. Ó, o indivíduo, lembra lá que a gente falou que daqui a 3 anos a gente quer estar para lá, este ano é isso, e o seu papel eu entendo que aqui, ó, vamos detalhar ele? Vamos entender exatamente o que que eu espero de você? E aí aqui você vai falar de escopo, de cronograma, de responsabilidade, de autonomia, de recursos, de investimento. Você vai alinhar tudo isso com ele. Ó, são essas as iniciativas novas, são essas as iniciativas que já estavam acontecendo, que precisam terminar este ano. Essas rotinas precisam estar em dia, a gente está com problema nessa rotina. Então, cara, você alinha com aquela pessoa aonde ela vai ser envolvida, onde que ela vai ser impactada e como ela vai impactar os outros e qual que é o papel dela no nível de detalhe maior. Aí vai tirar as dúvidas, vai esclarecer com ela, vai ver se ela tem alguma questão. Ela pode falar que eu me sinto menos segura, que eu me sinto mais seguro. Aqui você pode usar um pouco de liderança situacional. Para cada uma dessas atividades, pode ser que ela esteja num momento diferente. Então, ó, você vai combinar qual frequência. Isso aqui é muito importante no processo de delegar as coisas. Você vai delegar, vai dar autonomia para a pessoa, mas você vai ver com qual frequência. É o quão presente você quer que eu esteja. Porque o próximo passo é justamente sobre isso, é você estar presente, né? Que são os combinados ainda, né? Então, nesse segundo, você vai combinar com ela. Ah, então, nessa atividade aqui, uma vez por semana, a gente conversa 15 minutos. Ah, essa daqui uma vez por mês está tranquilo? Beleza, então você faz esses acordos, né? Aí chega o momento da terceira atividade, eu chamo de status report. Aqui é o que vocês normalmente são fantásticos, é o que mais acontece. É bater o bumbo ali do dia, né? Gestão de atividades. Então, você sentar com a pessoa ali, e aí, fez, não fez? Tá. Eu sugiro muitas vezes isso ser individual, até para trazer celeridade, trazer velocidade, né? Agilidade. E às vezes pode ser coisa de 15 minutos. Então pode ser todo dia, pode ser uma vez por semana, de repente você usa métodos, metodologias ágeis aí, já usa esses conceitos, tá? Talvez não, mas o importante aqui é você estar monitorando, monitorando de acordo com o que você combinou aqui, as frequências que você combinou, tá? Até porque você precisa estar em espaço. Você não combinou 2 semanas, então não adianta você ficar antes lá, mas e aí? E aí? Cara, 2 semanas você dá espaço para a pessoa. Você fica de olho, de acordo com o M lá que você achava que ela estava. Fica monitorando, né? Então aqui, o mais importante desse movimento é você mostrar que você está presente. Eu estou aqui. Eu posso te apoiar. Você está precisando de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Então isso aqui é bem importante, tá? E é o que normalmente você já faz. E é legal fazer às vezes em grupo. Porque em grupo, às vezes, ajuda a todo mundo ver o que está acontecendo, como cada um está indo, às vezes, se um pode apoiar o outro, isso também é legal, tá? O quarto ritual são conversas de feedback, feed fast, feed forward. São métodos um pouco diferentes, mas que se complementam. Mas basicamente o que eu estou sugerindo, se vocês observarem, é não misturar as conversas. Por isso que eu estou sugerindo rituais separados. Cara, se você está ali no bombo de atividade, que é o bombo de atividade, às vezes tem mais pessoas. Se você quer falar de direcionamento, é uma outra conversa, um outro tema, num outro local. É tudo diferente, tá? E aqui são feedbacks. O feedback ele serve para quê? Para você acertar a rota, para você trazer para a pessoa como que você está observando o trabalho dela, né? Ou se você está pedindo um feedback, né? Então aqui pode ser individual, mas às vezes pode ser em grupo também. Pode ser principalmente quando você vai reconhecer as pessoas, né? Então você pode trazer isso no movimento de grupo, mas sempre com muito cuidado de não expor ninguém, né? Então isso tem que ser constante, cara. É na hora ali, você tá numa reunião, viu algo acontecendo, você já aproxima e você posiciona, olha, isso daqui podia ser isso, podia ser aquilo, ou até um próprio elogio. Então são rituais que o tempo inteiro ali você está mostrando se a pessoa está na rota. Imagine assim, a pessoa era para ter virado à direita, tá lá com o GPS ligado, era para ter virado à direita, não virou. Passou reto. Imagine se daqui a 2, 3 dias você vai avisar para a pessoa que não estava legal. Imagine uma vez por mês você sentar com a pessoa, cara, não. Ó, você errou a rua, era para virar aqui à direita. Percebe? É imediato, é constante, assim, tempestivo, né? Muito bem. O quinto ritual, conversas de desenvolvimento. Sugerimos também 2 a 3 vezes no ano você ter uma conversa de desenvolvimento. Cara, aqui você vai falar de carreira, aqui você vai falar de salário, de promoção, aqui a gente vai falar de sucessão, a gente vai falar do crescimento da pessoa dentro da organização. Então, o que que você está observando, o que que você não está observando. Então, são conversas de desenvolvimento. E muitas vezes é só escutar. Às vezes é falar, olha, realmente é uma empresa menor, a gente não tem tanto promoções assim todos os anos, mas tem como crescer em projetos, tem como crescer de outras formas, para o paralelo, em outros tipos, estilos de carreira, né?
Então, o importante é ter essa conversa, sentar, ver como que a pessoa está indo, dar feedback ali, o feedback de receber. Por exemplo, principalmente quem entra depois de 3 meses, senta com a pessoa, vê como que tá, como que não tá. Então, precisa-se ter essas conversas de desenvolvimento. Eu vejo líderes não tendo essas conversas porque falam, mas não dá para promover. Conversa de desenvolvimento não se trata só de promoção. Ela se trata de desenvolvimento pessoal, técnico, comportamental, maturidade. Tem diversas conversas para se ter aqui dentro da conversa de desenvolvimento, tá? E 2, 3 vezes no ano aí é o suficiente, né? E a última conversa, talvez uma das mais importantes, almoço, happy hour. Chama a pessoa para tomar um café. E pelo amor de Deus, não é para conversar sobre serviço. Às vezes acontece de passar pelo serviço. O que não dá é você estar num happy hour e aí você, já que a gente está aqui, vamos aproveitar esse tempo para falar de tal tema? Não, cara. Isso aqui é um momento de conexão, um momento onde vocês vão falar de pessoas. A conexão acontece de um ser humano para o outro, vai contar a sua história, vocês vão dar risada, vai assistir um jogo, vai chorar junto, vai gritar, vai num teatro, percebe? Então, basicamente, o que eu queria apresentar para vocês, e funciona, façam um teste. Você quer aumentar o desempenho, o engajamento da sua equipe? Utilizem esses 6 rituais, se organizem. Não precisa fazer com todo mundo de uma vez. Começa com um grupo menor, uma área específica, com uma pessoa específica, vai testando, vai experimentando, depois você aumenta. Depois, com o tempo, você cria os rituais com as outras áreas, interáreas. E a minha sugestão é não misture essas reuniões. Não dá para estar lá no meio do jogo de futebol, ou num teatro, num cinema, ou um almoço e dar um feedback. O que você fez ontem não foi legal, naquela barulheira, onde a pessoa não consegue nem ser acolhida se ela precisar falar. Ou se ela entrar em alguma emoção, ela vai estar sendo exposta. Então não misturem esses temas. Inclusive, criem os nomes relacionados à cultura de vocês. Deixem esses nomes bem claros. Aí, quando tem aquela conversa, a pessoa já sabe do que se trata. Aí você pode realmente começar a criar esses rituais e aprender junto, né? E isso funciona muito. Então, eram essas as dicas que eu queria trazer para vocês, né? Como aumentar o engajamento, ou como aumentar o desempenho da minha equipe por meio do engajamento. Esta forma você vai estar dando escuta ativa para eles, você vai estar melhorando, você vai estar aprendendo, você vai estar se posicionando. Pessoal, a gente precisa aprender a se relacionar. A gente precisa aprender a se relacionar. Estamos vivendo questões relacionais, né? Então, isso daqui vai ajudar vocês muito a ter agendas rápidas, curtas, objetivas, focadas, eficientes, sem perder tempo com a sua equipe, tá? Então, me diz aí, se você gostou, se faz sentido. Normalmente a gente faz uma pausa aqui para dúvidas. Se você também estiver aí assistindo aí nessas 48 horas que vai estar disponível para você, coloca dúvidas lá. A gente vai respondendo, ou até os próprios empresários vão respondendo, ou tragam experiências do que vocês têm feito aí, se você já tem feito algum desses rituais, tá? Esses rituais, pessoal, tem muita metodologia aqui por trás, tá? São diversas coisas que a gente juntou. Tem questão de gestão de projetos, tem coisas que vêm da Gallup, tem coisas sobre gestão de equipe, tem diversas coisas que estão integradas aqui em 6 passos para vocês fazerem, tá bom? Então, antes a gente seguir já caminhando aqui para o final, beber minha água final aqui. Tem algum ponto, Rafa, que quer trazer? Acho que só destacar aí, acho que gostei bastante do formato da aula de hoje, né? Acho que essa é a ideia de cada vez mais a gente ter aulas nesse formato, onde a gente não só aborda os temas, né? Traz, enfim, dados, entre outras coisas, mas que a gente sempre saia dessas aulas com algumas dicas práticas de coisas que a gente pode levar aí para o dia a dia, né? Então, acho que você trouxe 6, mas, assim, acho que é estimular, acho que a gente vai ter nesse grupo cada vez mais diversos empresários, diversos setores, diversos ramos, e que eu tenho certeza que já implementaram outras formas também, né? Que, enfim, enfim, tiveram sucesso, né, nesse sentido de trazer engajamento para os times. Então, acho que incentivar todo mundo aí que está assistindo essas aulas a compartilharem isso também no grupo, né? E acho que, poxa, a importância desse tema, né? Acho que começa por nós aí que somos empresários, talvez ali trabalhando o primeiro nível de liderança que está logo abaixo da gente, o quão benéfico isso é, né? Porque, enfim, né, tendo esses líderes mais engajados, isso também nos abre tempo para um olhar mais estratégico para outras coisas, e, enfim, o quão importante esse trabalho é para que isso seja desdobrado na empresa toda. Então, enfim, acho que só elogiar aí o conteúdo de hoje, achei que foi bem relevante, incentivar aí todo mundo que está participando a cada vez mais compartilhar, né,
essa mentoria, esse conteúdo aí para outros empresários. Está começando aí esse movimento aí de uma forma um a um, trazendo pessoas aí do nosso ciclo de relacionamento, mas cada vez mais a ideia é a gente ir aumentando essa teia para que a gente tenha aqui um grupo onde não só toda semana a gente aborde temas relevantes, mas que seja um espaço também para muita troca, para networking entre, enfim, pessoas aí que passam por desafios aí similares no seu dia a dia, né? Então, do meu lado, era isso que eu queria trazer aí nesse final aí de quarta-feira e desejo um ótimo feriado aí para todo mundo, bom feriado e boa continuação de semana.